Hoje nós vamos falar sobre a reencarnação no aspecto do conhecimento. Todos nós que somos espíritas acreditamos que a reencarnação é a caridade de Deus agindo na nossa vida. Através de diversas experiências corpóreas, nosso espírito tem a oportunidade dessa evolução. Dessa forma, hoje nós vamos focar apenas um dos itens, que é a reencarnação no aspecto desse conhecimento. O conhecimento é uma coisa que nós vamos adquirindo na medida que nós vamos vivendo. Isso pode ser feito através de uma palestra, pode ser através de um vídeo como este, pode ser através de um livro, do contato com uma pessoa, ou seja, de diversas formas. E a partir do momento que nós vamos tendo o conhecimento ou o discernimento sobre as coisas, nós vamos tendo a oportunidade de descobrir o que é certo e errado. E a partir daí, através do nosso livre-arbítrio, nós tomarmos as decisões que nós julgarmos mais corretas. Humberto de Campos, ele nos conta num livro uma história exatamente para ilustrar esse aspecto do conhecimento. Eu vou contá-las para vocês com a profundidade que só ele sabe dar. Com a interpretação, logicamente, é minha, mas os fundamentos são todos dele. Ele nos conta que uma alma nasceu numa cidadezinha do interior, quase divisa com Minas. Essa alma, ao nascer, foi um ser humano masculino. Nasceu numa fazenda, foi criado pelos pais, tinha irmãos. E todo mundo sabe que no interior, a divisão de uma fazenda para outra está exatamente através de uma cerca. Então esse menino cresceu, foi acalentado, foi amado, foi protegido, foi instruído. E quando ele chegou como jovem, mais ou menos 17, 18 anos, ele olhou para o pai dele e falou assim: pai, a nossa fazenda é menor que a do nosso vizinho. Eu vou fazer o seguinte, pai, de noite, eu vou pegar alguns funcionários e vou levar esses funcionários, nós vamos até a divisa entre as duas fazendas e vou levar essa cerca mais ou menos uns 20 metros lá para frente. Porque aí nós vamos ganhar um terreno imenso, pai. Vamos ter condições de plantar mais coisas. Eu vou fazer isso. O pai disse para o menino: não faz isso, isso é errado, é ilegal. Mas o menino, naquele ímpeto de jovem, não obedeceu. Então de noite ele chegou e fez aquilo que ele havia planejado e levou aquela cerca para quase 20 metros. No dia seguinte de manhã, o dono da outra fazenda, sendo alertado pelos seus funcionários, percebeu que tinham roubado parte da área deles. Começaram a brigar, a discutir. Ele pegou, esse dono da outra fazenda, pegou um revólver e atirou no menino. E aí o menino morreu. Morreu, chegou na espiritualidade. O seu mentor disse assim: mas por que você fez isso? Isso é errado. Você não devia ter roubado o espaço do outro. Olha, nós vamos fazer o seguinte: você vai voltar, você vai reencarnar, só que você vai voltar na outra família. Por quê? Porque você vai com o objetivo de corrigir o erro que você cometeu. Então você vai com o objetivo de fazer com que essa cerca volte para o lugar dela. Ele falou: tá bom, vamos lá. Aí ele reencarna, nasce no outro lado, na outra família, é amado, é amparado, é protegido, é orientado. E quando ele chega mais ou menos na idade de 16, 17 anos, ele fala para o pai: pai, olha, eu andei pegando os documentos da nossa fazenda e nós temos mais 20 metros. O vizinho está invadindo 20 metros da nossa área. Vamos fazer voltar essa cerca para o lugar. O pai falou: meu filho, não faz isso não. Isso já deu briga, já deu até morte. Mas ele, na adolescência dele, chegou de noite, foi lá, pegou os funcionários e voltou a cerca 20 metros para o lugar original. Dia seguinte, o outro fazendeiro, percebendo o que tinha acontecido, foi tirar satisfação. Eles brigaram, discutiram, pegou uma arma, matou o menino de novo. Chegado na espiritualidade, seu mentor lhe disse: meus parabéns, a missão que você tinha, você conseguiu executar. Você fez a cerca voltar para o lugar. Você vai voltar novamente para aquela família original, a primeira família, com os mesmos espíritos da tua primeira encarnação nessa fazenda. E eu vou te pedir só uma coisa: não mexa mais nessa cerca. Você já adquiriu conhecimento, sabe que isso é errado. O espírito voltou
nasceu na família originária, cresceu e ao longo da sua vida, apesar de não lembrar dos fatos das outras reencarnações, ele sabia que não era correto mexer na divisória entre uma fazenda e outra. E os espíritos obsessores começaram a tentá-lo e dizer: olha, muda a cerca, você vai ganhar o espaço, você vai ganhar mais condição de fazer mais plantações. E ele, no íntimo dele, como ele já tinha um discernimento, já tinha um conhecimento, ele não aceitou mudar a cerca. Então as reencarnações para nós, elas nos servem de forma de adquirir esse conhecimento para que a gente possa tomar a decisão certa, para que a gente possa fazer o que é correto. Então Deus, na sua imensa sabedoria, nos proporciona diversas oportunidades para que a gente vá aprendendo isso. Então quando a gente desencarna, nós levamos toda essa gama de conhecimento que nós adquirimos. A gente não perde isso. Quando a gente reencarna, nós não perdemos tudo que nós já tínhamos de conhecimento nas encarnações anteriores. Nós conservamos tudo aquilo. Talvez a nossa memória física cerebral ela não seja capaz de nos fazer lembrar disso. Mas o nosso íntimo, nós já adquirimos esse conhecimento, adquirimos a condição de fazer o que é certo. E Deus, assim, na sua infinita sabedoria, nos dá o livre-arbítrio para agir, para que a gente possa evoluir através desse processo maravilhoso que é a reencarnação. Muito obrigado.